Cúpula entre Zelensky, lideranças europeias e Trump é um grande sucesso, pelo menos segundo os membros que participaram. Mas ainda existem alguns pontos que a gente vai discutir aqui no vídeo. Garantias de segurança? Marco Rubio estabelece junto a membros da OTAN como que vão ser exatamente essas garantias que vão ser discutidas com a Rússia, claro. O Trump fala, por exemplo, que a Ucrânia vai ter vários territórios. Mas o que será que é sobrar muitos territórios para a Ucrânia? Será que é a mesma coisa que o Zelensky concorda e que o Putin concorda? E como que vão ser essas garantias de segurança? Vale lembrar que os líderes europeus estão preocupados. A fala do Macron colocando que a Rússia é um ogro, um animal sedento ali por novos territórios, eu acho que deixa bem claro essa disputa, que ainda não foi consolidada, e um processo trilateral vai ser realizado, os próprios russos confirmaram. A reunião trilateral entre Trump, Putin e Zelensky vai acontecer, entender exatamente como e quais são os pontos que vão ser discutidos por essas três lideranças. Vai lembrar que os ataques entre Rússia e Ucrânia continuam acontecendo, com a Rússia fazendo o maior ataque contra a Ucrânia no mês de agosto. Temos também, galera, notícias importantes sobre Nicolás Maduro, que convoca 4,5 milhões de milicianos para representar uma resposta à ameaça de intervenção dos Estados Unidos, que a Venezuela fala que pode acontecer hoje, ou no mais tardar, amanhã. Ele fala para operários e camponeses pegarem mísseis, pegarem fuzis, para combater o Estado americano. Teremos uma intervenção na América Latina? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a volta das relações geopolíticas entre Índia e China. Os dois países, em meio a tarifaço do governo Trump e retaliações contra membros dos BRICS, finalmente estão se reaproximando. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, aconteceu a cúpula entre Trump, Zelensky e os líderes europeus, e eu diria para vocês que foi um sucesso, pelo menos segundo a palavra dos líderes europeus, do Zelensky e do Trump. Bem como a cúpula entre Trump e Putin tinha sido considerada um sucesso pelo Putin e pelo Trump. Essa cúpula teve alguns momentos geopolíticos interessantes, por exemplo, a própria roupa que o Zelensky utilizou, que não era aquele uniforme militar, até numa tentativa de agradar a Casa Branca, já que tinha reclamado lá na primeira reunião, o Trump tinha considerado quase como se fosse uma ofensa o Zelensky não comparecer com uma roupa formal para conversar com o presidente dos Estados Unidos, só que ele fala que ele só vai usar roupa formal, ou seja, terno, gravata, tudo tal, quando a Ucrânia estiver em paz. Então eu diria que ele foi num meio termo ali, né? Uma jaqueta, com uma camisa polo, tudo preto, tal. Foi mais chique, mas também não foi com uma roupa formal, com o seu paletó, com o seu terno e gravata. Outro ponto importante é quantas vezes o Zelensky falou obrigado. Porque na primeira cúpula, tanto o Trump quanto o vice-presidente, o J.D. Vance, reclamaram que o Trump ele era mal agradecido, aliás, que o Zelensky era mal agradecido, que ele não falava obrigado pela ajuda dos Estados Unidos, só ficava cobrando. A mídia contou, em 1 minuto, o Zelensky falou obrigado quase 10 vezes. Em 1 minuto, vai falar obrigado várias vezes, né? Outro ponto, galera, significativo foram as caras e bocas da Giorgia Meloni, né? A Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, ela é conhecida por fazer caras e bocas, principalmente quando ela discorda de algumas posições. E algumas falas do Friedrich Merz, que falava de uma postura talvez um pouco mais passiva em relação a um acordo de paz e garantias de segurança, a Giorgia Meloni discordou frontalmente. Pois bem, galera, quais foram as principais consequências? É muito difícil a gente saber por enquanto, tudo é especulação da mídia e algumas informações vazadas, porque o que ficou decidido é que vai ter uma cúpula trilateral entre Zelensky, Trump e Putin. E a Rússia, segundo Marco Rubio, já aceitou a proposta. O que falta agora definir é qual vai ser o local da reunião, porque o local da reunião ele diz demais. Por exemplo, o Putin, ele falou, né, o Sergei Lavrov falou, por exemplo, que Moscou seria um ambiente adequado. Cara, convenhamos que você discutir a paz entre Rússia e Ucrânia e até a concessão de territórios por parte da Ucrânia em Moscou não é exatamente um território neutro.
Ah, professor, mas a discussão vai ser igual. Cara, geopolítica é geopolítica. Qualquer tipo de interrupção, o local da reunião, a forma como o presidente ou o líder é recebido, isso conta demais também. A cúpula vai ser acertada e pontos mais decisivos vão ser discutidos. Mas alguns pontos prévios já foram estabelecidos. Por exemplo, o próprio Trump ele falou que a Ucrânia tem que se adequar à realidade, que ela não vai conseguir ter todos os seus territórios, mas que vai ficar com muitos territórios. A grande questão é que talvez o que o Trump considere com muitos territórios não seja exatamente o que os europeus e os Zelensky considerem com muitos territórios. Porque hoje quase 20% da área está ocupada pelos russos. E se a Rússia deliberar, que aliás é o que muito possivelmente vai ser a proposta do Putin, a devolução, por exemplo, do território de Zaporizhia, a devolução do território de Kherson, mas manter Donbass e a Crimeia. Isso é devolver muitos territórios, muitas terras para a Ucrânia? Talvez a Ucrânia considere que a melhor solução seria ter todas as terras. Isso são muitas terras, entende? São propostas, visões diferentes. Outro ponto, as garantias de segurança. A gente vai discutir aqui no futuro do vídeo, mas também as propostas foram muito diferentes. Enquanto Trump garantiu que os Estados Unidos não colocarão tropas e que a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN e nem vai ter uma garantia de defesa similar à OTAN, palavras do Trump, a gente teve, por exemplo, a Giorgia Meloni, a Ursula von der Leyen, por exemplo, que é a presidente da Comissão Europeia, colocando que um artigo similar ao artigo 5º da Constituição, ou seja, se a Ucrânia for atacada, as lideranças europeias ou até mesmo lideranças americanas deveriam responder e proteger a Ucrânia em caso de ataque dos russos. Talvez isso seja a intenção dos europeus, diferente, por exemplo, até pelo menos do que a gente sabe, a intenção dos americanos. A própria Giorgia Meloni falou, por exemplo, que tem que garantir que isso não vai se repetir e talvez fortalecer, financiar os ucranianos seja a melhor proposta. Além disso, dentro da lógica dos russos, porque o Trump ele nem esperou, segundo a mídia, ele antecipou o final da reunião só para conversar com o Putin, uma conversa de cerca de 40 minutos. Quais tinham sido os resultados estabelecidos nessa reunião? E o Putin, segundo Marco Rubio, teria aceitado essa proposta trilateral. O próprio Sergei Lavrov, por exemplo, colocou que a Rússia não rejeita nenhum tipo de formato para discutir o processo de paz na Ucrânia. Ele alegou, inclusive, que a Rússia está disposta a ceder alguns territórios. Segundo Sergei Lavrov, nós nunca pensamos só em territórios na Ucrânia, mas também na segurança dos nossos cidadãos, dos cidadãos russos. Só que, assim como os ucranianos, nós também queremos a nossa garantia de segurança. O próprio Sergei Lavrov colocou, por exemplo, e ele tem tentado, acho muito claro, né, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que toda essa guerra, essa ofensiva, ou como os russos chamam de operação militar especial, não tinha nenhuma lógica territorial. Galera, convenhamos que eu particularmente discordo, tá? A Rússia tem sim ambições de ter conexão direta do território russo com a Crimeia para ter acesso ao Mar Negro. A gente fala de uma região super estratégica que tem o solo de Chernozyl, grande produção de trigo, tem a maior usina nuclear do continente europeu, que é a usina de Zaporizhia, o porto de Sevastopol, por exemplo, o acesso ao Mar Quente, que é uma coisa super estratégica para os russos, que tem grande parte do seu litoral congelado durante grande parte do ano, dificultando relações econômicas. Então também tem um quê territorial. Mas o que o Sergei Lavrov tentou deixar bem claro é que todos os países que formavam a antiga União Soviética e até outros países vizinhos, mas que faziam parte desse leste europeu, são territórios muito estratégicos e que existem russos. Ele até falou, por exemplo, que o Zelensky, ele alega que não pode ceder territórios porque isso vai contra a Constituição da Ucrânia, não é isso? O Sergei Lavrov falou, se o Zelensky se importa tanto assim com a Constituição do país, deveria respeitá-la, já que existe, por exemplo, o direito às minorias, inclusive minorias russas, e que desde que começa o Euromaidan, protestos ali de ucranianos em favor da entrada da Ucrânia para a União Europeia e uma aproximação do Ocidente, o que mais a Ucrânia fez foi desrespeitar a Constituição, já que não estava respeitando minorias russas, impedindo que se falasse russo, perseguindo ortodoxos, cristãos ortodoxos, uma vertente mais pró-Rússia, impedindo, por exemplo, que colégios tivessem conteúdos programáticos com uma visão mais pró-Rússia, partidos políticos, por exemplo, que fossem mais a favor de se voltar contra a União Europeia e mais pró-Rússia, foram perseguidos. Então ele fala, você não respeita tanto a Constituição, Zelensky? Então respeite a Constituição, dando liberdade para que os russos se sintam confortáveis nessas regiões. Então percebam, essa fala, acho que ela diz muito, né? Quais são as regiões onde você tem uma grande presença de falantes de língua russa e descendentes russos? Donbass e Crimeia. Por isso que, de novo, não é oficial, mas estou especulando aqui com vocês. O que muito possivelmente a Rússia vai exigir? A Crimeia e Donbass.
Em troca, vai retirar as suas tropas de outras posições e muito possivelmente vai exigir da Ucrânia a não entrada para a OTAN e o reconhecimento que esses territórios são de fato russos. Enquanto isso, o Zelensky, por exemplo, ele também se pronunciou sobre a reunião, falando que foi uma ótima reunião, foi o melhor encontro até o momento, que eu falei, né, ele agradeceu 8 vezes em questão de 1 minuto, e falou que está mais do que preparado para o encontro com Putin, mas que ele espera que dessa vez a Rússia não fique colocando pré-condições, porque das últimas vezes o Putin até falou que se reuniria, desde que algumas pré-condições fossem estabelecidas. Ressalto, segundo Marco Rubio, está decidido, a Rússia vai participar. O Zelensky falou, por exemplo, que ele teve uma longa discussão territorial com Trump, e talvez a gente tenha uma imagem que vai reverberar pelos livros de história, com o mapa da Ucrânia, a Ucrânia ocupada e o Trump e o Zelensky discutindo ali, muito possivelmente, concessões territoriais. Só que ele deu, alegando, né, que apesar dessa longa discussão territorial, ele só vai dar maiores detalhes, inclusive das garantias de segurança nos próximos 10 dias, porque tudo tem que ser negociado com os líderes europeus e com a própria Rússia. Professor, quer dizer então que aparentemente a reunião vai acontecer, né? Vai. Só que os europeus não estavam ali à toa. Como eu falei para vocês, há grandes preocupações das lideranças europeias. Até por isso, eles estão alegando que eles estão se rearmando, a OTAN vai aumentar seus gastos militares para 5%, de que a Rússia continue representando uma ameaça. E talvez isso tenha sido mais do que externado pelo Macron, pelo presidente francês. Ele falou ali que a Rússia é um ogro, um predador às nossas portas que precisa comer para sobreviver. Ele alega que desde 2008 o Putin tem falhado em suas obrigações e é uma força desestabilizadora do continente europeu, alegando que eles investem cerca de 40% do orçamento militar em equipamentos militares e têm exército de 1,3 milhão de pessoas, que eles não serão um Estado democrático ou a favor da paz de uma hora para outra. Ou seja, garantias de segurança devem vir não só a favor da Ucrânia, mas também a favor do próprio leste europeu. Será que isso vai ser estabelecido? Cara, talvez o grande debate seja justamente quais seriam essas garantias de segurança. Já vou falar para vocês que algumas dicas foram dadas, principalmente pela Financial Times. Até, galera, dentro desse processo, o Marco Rubio falou, né, como eu falei, que confirmou ali as reuniões. Só que, para desespero, talvez, dos ucranianos, também deixou claro, segundo as suas palavras, não é fácil e talvez nem seja justo, mas é o que será preciso para acabar com essa guerra. E estaremos lá para facilitar as discussões entre Trump e Zelensky. Mas sim, a discussão de ceder territórios vai ter que ser colocada à mesa entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, o Zelensky fala em ceder territórios, o Marco Rubio fala em ceder territórios e as próprias lideranças europeias falam que está na mão da Ucrânia, mas também garantem que a Ucrânia vai ter que ceder territórios para a Rússia. Só que a grande questão, professor, mas você falou que tem a Constituição ucraniana impede o reconhecimento. Pois bem, estou especulando, hein, galera, o que vai acontecer? Muito possivelmente, a Ucrânia vai aceitar que a Rússia esteja ocupando aquelas áreas, mas não vai reconhecer a soberania territorial dos russos sobre aqueles espaços. Na prática, quem vai mandar, quem vai governar, quem vai administrar aquelas regiões são a Rússia. É a Rússia, só que sem o reconhecimento oficial da Ucrânia. Costumo comparar que seria uma situação similar ao que acontece entre Venezuela e Guiana sobre o território de Essequibo. Na prática, quem governa Essequibo é a Guiana. Só que, teoricamente, a Venezuela não reconhece a autonomia, né, da Guiana sobre o território de Essequibo. Aceitando que a Ucrânia vai perder territórios e isso vai ser negociado dentro de 2 semanas no máximo, segundo as lideranças europeias, que é quando vai acontecer a próxima reunião trilateral, fica na segunda parte, que são as garantias de segurança. E aí, quem deu as maiores dicas foi a Financial Times. A Financial Times falou que alguns acordos foram pré-estabelecidos. Primeiro, 100 bilhões. 100 bilhões que a Europa vai destinar para os ucranianos e que os ucranianos vão pegar esses recursos financeiros e comprar em equipamentos americanos. E aí o Trump fica feliz, né? Porque o Trump, ele vai pegar esse dinheiro, vai financiar a indústria bélica americana e aquecer o mercado americano. Os europeus vão se sentir mais seguros com uma Ucrânia armada, a Ucrânia também, e o Trump vai ficar feliz porque vai conseguir vender os seus equipamentos militares. Além disso, 50 bilhões para o desenvolvimento de uma indústria, inclusive em cooperação com os Estados Unidos. Ou seja, uma indústria bélica americana produzindo equipamentos militares da Ucrânia, o que vai ser ótimo também para os investimentos dos Estados Unidos. Além disso, 300 bilhões de dólares que seriam utilizados de fundos congelados russos
Para quem não sabe, né, uma das sanções que a Rússia sofreu foi ter ativos e bens congelados de russos na União Europeia, nos Estados Unidos. A Ucrânia alega que seria importante, de novo, isso vai ser discutido ainda, mas ter acesso a pelo menos 300 bilhões que seriam utilizados na reconstrução da Ucrânia. E olha mais uma ótima notícia para os Estados Unidos. Sabe de onde que os ucranianos pegariam os equipamentos, os trabalhadores, os serviços que seriam contratados? Todos de empresas americanas. A gente está falando, galera, de quase 450 bilhões que vão ser destinados direto ou indiretamente para os Estados Unidos. Acho eu que o Trump vai ficar feliz com esse processo de paz. E claro que foi uma tentativa da Ucrânia, dos europeus, de agradar, né, o presidente Trump para que ele fosse mais favorável a algum tipo de processo de paz, apoiasse um pouco mais a Ucrânia e as deliberações, os anseios do continente europeu. E aí, galera, será que a Rússia vai aceitar essas propostas? Até porque o Wall Street Journal coloca, por exemplo, que o Marco Rubio, que vai tentar liderar esse processo, vai discutir, por exemplo, o estabelecimento de tropas numa safety zone, numa zona de segurança. A gente tem a coalizão dos dispostos, por mais que o Reino Unido, a Alemanha tenha voltado um pouco atrás, o Macron está disposto a colocar tropas. Os Estados Unidos já falaram que não colocam, mas eles podem fazer parte de algum tipo de processo. Tem a ideia, por exemplo, de colocar defesas aéreas, equipamentos e até algum tipo de monitoramento para saber se a Rússia vai respeitar ou não o cessar-fogo. Lembrando que da mesma maneira que a Rússia fala que quer garantias de segurança, ela fala que reconhece o direito de segurança para a Ucrânia. Ou seja, algum tipo de acordo foi estabelecido entre Trump e Putin. A questão, de novo, é como que vai ser esse acordo de segurança que a gente ainda não sabe. Mas o Putin entende que a Ucrânia precisa ter a sua defesa. Professor, gostei, estamos muito próximos, tal. Cuidado, o processo é longo e como o próprio Trump colocou, hein? Não sei se o Putin vai desejar paz. Até porque, talvez seja simbólico, talvez não. No mesmo dia em que aconteceram os processos de negociação, a Ucrânia fez o ataque ao oleoduto de Druzhba, que conecta a Hungria e a Eslováquia, e desagrada demais os russos. A própria Maria Zakharova, por exemplo, que é uma das responsáveis pelas relações exteriores, mostra que a Ucrânia não quer a paz. No mesmo dia, a Rússia fez o maior ataque do mês de agosto contra o solo ucraniano. Com a Ucrânia falando, tá vendo? Isso mostra que os russos não querem a paz. Claro que pode ser aquela provocadinha, né? Mas enfim, é um momento de tensão. Vocês acreditam, galera, que dentro de um mês a gente possa ter uma pacificação dos territórios? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem importante, está ligado ao governo Nicolás Maduro. O Maduro, a gente sabe, vou voltar um pouquinho atrás na nossa notícia, que os Estados Unidos, eles anunciaram no mês de fevereiro que os cartéis de droga da América Latina eram organizações terror. Taranã. Tendo isso deliberado, os Estados Unidos não precisam da autorização da comunidade internacional para realizar operações militares. Não precisa de autorização da ONU, de autorização de outros países. Claro que para ter uma ação militar precisaria de autorização do Congresso americano. Pelo menos é isso que está na Constituição dos Estados Unidos. O presidente não pode ir lá e declarar guerra sem autorização do Congresso, até porque existe risco de um militar causar algum tipo de problema, ou dele morrer, por exemplo, no campo de batalha, ou seja, precisa do parlamento autorizar essa utilização do arsenal militar. Mesmo assim, o Trump já está deslocando 4 mil militares para a região do Mar do Caribe, e as informações dão conta que está se aproximando do território da Venezuela. A inteligência venezuelana e o Nicolás Maduro consideram que isso é uma declaração de guerra. Até porque, na semana passada, a gente teve, por exemplo, a autorização dos Estados Unidos de aumento da recompensa pelo Nicolás Maduro na casa de 50 milhões de dólares, alegando que ele é uma liderança dos movimentos narcotraficantes na América Latina. Uma recompensa de 50 milhões de dólares é maior do que a recompensa de todos os líderes do passado que você possa imaginar, seja do Saddam Hussein, seja do Bin Laden, enfim, né? De todas essas lideranças que vocês conhecem. O Maduro está preocupado com a possível ação militar dos Estados Unidos. Pois bem, galera, a gente teve palavras do Maduro mobilizando 4 milhões e meio de milicianos, colocando que existe uma ameaça dos Estados Unidos com forças navais que podem chegar hoje no território da Venezuela. Segundo as suas palavras, eu atuarei em um plano especial com mais de 4 milhões e meio de milicianos por todo o território nacional, com milícias preparadas, ativadas e armadas. Fuzis e mísseis para a força camponesa, para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela. Mísseis e fuzis para a classe operária, para que defendam a nossa pátria. Professor, como assim? A força boliviana, o exército bolivariano, né, da Venezuela, ele tem alguns agrupamentos.
Um deles são as milícias bolivarianas. Estima-se que seja mais ou menos 5 milhões de reservistas, que são pessoas comuns, professores, operários, camponeses e por aí vai, né? Essas pessoas, elas podem ser convocadas pelo Nicolás Maduro quando for numa situação que, segundo a Constituição venezuelana, exija uma defesa da nação para apoiar o exército. Essa milícia, né, que foi criada pelo Hugo Chávez, essa milícia bolivariana, é como se fosse um dos membros da Força Armada da Venezuela que vai ser utilizada em caso de defesa da nação contra ações estrangeiras. Ou seja, eu estou falando para vocês de um Nicolás Maduro que, segundo as suas próprias palavras, colocará fuzis, mísseis, equipamentos na mão da população venezuelana, de trabalhadores, de milícias, para defender o território venezuelano contra as ações militares americanas. Ele não estaria mobilizando mais de 4 milhões de pessoas à toa. E convenhamos que talvez isso represente um risco, segundo a oposição e segundo as próprias mídias ocidentais, para o próprio governo Maduro. Sabe por quê? Se a insatisfação assim é tão grande que o governo Nicolás Maduro ele vai armar essa população, ele vai colocar mísseis, fuzis, vou colocar a míssil na mão da pessoa, né? Mas fuzis, equipamentos militares, para se mobilizar contra os Estados Unidos, se a insatisfação é tão grande, pode ser que até com uma coordenação da oposição da Maria Corina Machado, essa milícia use a sua insatisfação e os equipamentos cedidos para supostamente combater os Estados Unidos e as suas ações militares para tirar o exército ou o governo do Nicolás Maduro. Será, galera, que estamos prestes a ver uma intervenção dos Estados Unidos na América Latina? Pelo menos segundo a informação da inteligência da Venezuela e as próprias ações do governo Maduro, isso é inevitável. E enquanto eu editava para vocês, surgiu a notícia que a Carolina Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, identificou que vai usar toda a força contra Nicolás Maduro, inclusive deslocando 3 destroyers da Marinha americana equipados com um sistema de mísseis guiados Aegis. Sim, eles vão se posicionar essa semana na costa da Venezuela. Vale lembrar, galera, que a Carolina Leavitt, com essas palavras e com a própria classificação do Nicolás Maduro como líder de um cartel narco-tananã, identifica que essa toda força, e lembrando que power para os Estados Unidos tem o sentido de soft power e hard power, né? Ou seja, pode ser identificado como algum tipo de intervenção militar. Aparentemente, as notícias não são coincidência. Para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes sobre os membros dos BRICS. Como eu falo para vocês, as tarifas do Trump, a proibição, por exemplo, da Índia de negociar petróleo com a Rússia, as taxas de 50%, mais possíveis multas, a guerra comercial com o Brasil, talvez o único que esteja um pouco mais se aproximando seja, de fato, né, a Rússia. Mas até as ameaças contra a Rússia meio que reacendem talvez uma necessidade, uma urgência dos BRICS se unirem. E aí, 2 rivais históricos, China e Índia, estão retomando as suas relações diplomáticas comerciais. Olha que interessante. A gente teve, por exemplo, recentemente, Índia e China voltando a estabelecer voos diretos, isso é muito sintomático de uma reaproximação, e a China suspendendo as restrições contra a exportação de minerais terras raras para a Índia, restrições essas que haviam, e também fertilizantes, garantindo que Índia e China, ou que os indianos, são parceiros e não rivais do território chinês. Ou seja, se o Trump pretendia combater os BRICS, pelo menos por enquanto, a reação está sendo adversa. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.